Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. No mistério da salvação de Deus, no mistério desse tempo da graça que nós chamamos tempo do Advento, que nos conduz ao Natal do Senhor, nós olhamos personagens importantes, que são colaboradores com a graça de Deus. São homens e mulheres tementes a Deus, como eram Isabel e Zacarias. Veja, não basta ser pessoas religiosas, porque na época de Jesus eram muitos os religiosos e as religiosas, mas os verdadeiramente tementes a Deus, que eram aqueles que eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a Deus na palavra e nos mandamentos, eram poucos. Os pobres de Javé, como Maria, como José, como Isabel, como Zacarias. E Deus manifesta a sua graça àqueles que lhe obedecem, aqueles que de verdade colocam nele sua esperança e a sua confiança. É a eles que Deus visita, é a eles que Deus manifesta a sua graça, é a eles que Deus manifesta a sua salvação. Não são aos grandes, não são aos conhecedores, mas são aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. Ali Deus encontra morada, ali Deus se faz presente. Os anjos, que nós hoje acompanhamos na primeira leitura da manifestação e depois agora no Evangelho, a Zacarias, os anjos são, na verdade, mensageiros da graça, comunicadores da graça, são portadores da mensagem divina ao nosso coração. Os anjos de Deus estão no meio de nós, para anunciarem, para trazerem a salvação. É preciso que busquemos o olhar místico, o olhar da fé, o olhar da conversão, mas acima de tudo, termos ouvidos obedientes e tementes a Deus e a sua palavra. Assim se encontrava o coração de Zacarias, assim se encontrava o coração de Isabel, ambos servos do Senhor. Que nós sejamos também servos tementes, obedientes, servos que escutem a palavra do Senhor e sejamos pobres de verdade. E a pobreza aqui consiste em não colocar em nada que é material a alegria do nosso viver e da nossa existência. Que usemos os bens deste mundo, mas saibamos que a nossa única riqueza é o Senhor nosso Deus. É para Ele que voltamos o nosso olhar, é para Ele que nós voltamos o sentido e a razão do nosso viver. Porque existe muita coisa ofuscando a nossa vida, inclusive neste tempo que nos prepara para o Natal. Existe muita coisa chamando a nossa atenção. Não há presente, não há maior graça do que Deus no meio de nós. Só os pobres, verdadeiros de coração, é que podem acolhê-lo no tempo em que Ele se manifesta a nós. Deus abençoe você.